Muitas vezes nós pensamos, ai, parece que Deus se esqueceu de mim, Deus não está vendo o que eu estou passando, minha irmã. Deus está vendo cada lágrima, Deus está ouvindo cada oração. Deus, Ele nunca é pego de surpresa. Bem-vinda a essa série de mensagens que o Senhor nos entregou. Minha irmã, hoje nós vamos meditar sobre a vida de Esther, a rainha Esther, as mudanças que ela teve que construir primeiro na sua mentalidade. E hoje nós vamos desfrutar de lições valiosas para a minha vida e para a sua vida. Então, minha irmã, já que estamos aqui juntas, digita aqui abaixo de onde você está me assistindo. Eu quero saber até onde essa mensagem tem alcançado os corações. E hoje, irmãs, nós não vamos parar em um ponto específico da história de Esther. Nós vamos trabalhar em toda a nuance, nós vamos estudar em toda a nuance dessa mulher que teve que se posicionar. E eu vejo que Deus, na nossa geração, está chamando mulheres, está convocando mulheres, assim como eu, como você, que tenha uma mentalidade de rainha, que saiba se posicionar. Porque uma vida posicionada muda o destino de muitas pessoas. Então, vamos agora refletir os desafios que Esther, ao longo da sua jornada, ela soube passar por esses desafios de forma tranquila. E o livro de Esther é um livro onde nós podemos ver as nuances do Senhor ali, quando entendemos que o nome de Deus, ele não foi citado no livro de Esther, mas em todo o tempo nós vimos a mão de Deus com Esther, em todas as estações, desde a garota órfã até a rainha, e conseguindo um favor do rei para livrar todo um povo. Você já ouviu, já leu o livro de Esther? Te convido, minha irmã, a refletir sobre este livro, que é tão pequeno na Bíblia, mas com tantas verdades profundas para nós. O primeiro ponto que nós entendemos que Esther, ela teve que ali avançar, foi no ponto da sua mentalidade. Esther é o clássico Romanos 12:2 se cumprindo na vida de uma mulher ali claramente. Ela não se sentia pertencente àquele ambiente, ela era órfã, ela estava em um império dominado por homens, ela era judia e estava em uma cultura pagã. Então ali entendemos todas as sensações que ela sentia. Você já se sentiu inadequada, minha irmã? Muitas vezes esse pensamento vem sobre nós, um pensamento de inadequação. O que eu estou fazendo aqui? Porque Deus me trouxe aqui. Mas Esther, minhas irmãs, mesmo sendo órfã, mesmo tendo a sua identidade ali muitas vezes até questionada, mesmo tentando entender o que ela fazia ali, ela renovou a sua mente, ela mudou ali esse aspecto de uma órfã para uma mulher que estava sendo preparada a ser rainha. Isso é muito importante, irmãs, porque o reino de Deus, ele não funciona pela lógica. O reino de Deus, ele funciona por uma designação divina. Quem sabe você aí, onde você está, no seu trabalho, nas suas atividades cotidianas, você tem uma designação divina. Um vizinho pode depender da sua palavra para conhecer o Evangelho. Nós precisamos entender que não é apenas uma geografia, mas é um chamado. O Senhor tem chamado pessoas posicionadas, homens e mulheres, para confrontar a nossa cultura. Esther, ela deixou uma postura de vítima da sua história, uma órfã, criada por seus parentes, e ela escolhe assumir o propósito de Deus para a sua vida. Irmãs, as inadequações muitas vezes visitam a nossa mente. O importante é identificarmos qual a área da sua vida
da minha vida, qual área, vamos identificar qual área que nos sentimos inadequados. Nós precisamos ter clareza para identificar e reconhecer onde Deus está agindo e onde nós estamos nos posicionando. Precisamos ser mulheres posicionadas, entendendo que a nossa mente deve ser uma mente de Cristo. O segundo ponto, irmãs, e isso para mim é incrível entender como nosso Deus nunca é pego de surpresa. Muitas vezes nós pensamos, parece que Deus se esqueceu de mim, Deus não está vendo o que eu estou passando, minha irmã. Deus está vendo cada lágrima, Deus está ouvindo cada oração. Deus, Ele nunca é pego de surpresa. Tanto é que quando Esther, ela chega ao palácio, minha irmã, ela não tinha ideia do que estava por vir. Ela simplesmente é levada para ser preparada, 6 meses ali banhando em óleo, outros 6 meses com perfumes, para que ela possa adentrar a presença do rei. Mas ela não sabia que ela estava ali sendo preparada, não para o rei, mas para trazer livramento ao seu povo. Deus sabia os motivos pelo qual Ele estava levando Esther para aquele lugar. E antes que a ameaça surgisse, Esther já estava em um lugar estratégico. Minha irmã, você já parou para pensar que aí, agora, você está em um lugar estratégico? Nós não entendemos porque nós não conhecemos o nosso futuro. Ainda bem, né, irmã? Porque senão muitas vezes nós até pararíamos de fazer o que deveríamos fazer. Mas Deus, Ele é um Deus que Ele antecede as crises e Ele nos posiciona na hora certa, no lugar certo, para que através de nós Ele faça aquilo que Ele já planejou. Deus posiciona Esther antes que a crise chegue, antes que o povo precise sofrer e chorar, Deus se antecipa. Aquilo que parecia uma oportunidade no palácio, minhas irmãs, na verdade já era um posicionamento profético. Quando Amã levanta o plano de destruição contra os judeus, Deus já tinha alguém dentro daquele sistema que poderia intervir. Isso é lindo. É maravilhoso entender que Deus, Ele usa tudo e todos, qualquer circunstância e qualquer pessoa. Lembre-se, Esther já tinha mudado a sua mentalidade. Ela já aqui tinha outro posicionamento de uma mulher forte, de uma mulher que entendia para o que ela estava sendo preparada. Isso mostra, minhas irmãs, que muitas vezes o lugar onde estamos não é para o presente. Nós vivemos o presente, mas nós estamos aqui para algo que ainda vai acontecer. Nós precisamos estar muito ligadas àquilo que Deus está nos apontando como destino. E para isso, minha irmã, nós precisamos orar. Ore, peça a Deus clareza, peça ao Senhor discernimento. O Senhor ouve as nossas orações. Nós precisamos entender que não há nada que fuja do controle do Senhor. As situações às vezes nos deixam desconfortáveis, mas até no desconforto o Senhor está moldando algo dentro de nós. Ali toda a preparação de Esther foi para que ela tivesse discernimento quando fosse necessário se apresentar ao Senhor. Quantas vezes, irmãs, nós nos apresentamos cheios de afobação, cheios de pressa, querendo resultado, mas Esther, ela soube que todo aquele tempo era um preparo necessário e ela foi ali trabalhando o seu interior. Então, ore com clareza, peça a Deus, irmãs, e eu tenho certeza que Ele vai trazer discernimento para a minha vida e para a sua vida. Isso é fato.
O terceiro ponto que eu quero trazer sobre a história, o livro de Esther como um todo, é que o ambiente ele não cria o chamado, minha irmã. Nós podemos buscar estar em ambientes para que a gente alcance o nosso propósito, mas isso é um engano. O ambiente, ele revela o chamado de Deus em nós. A rainha Esther, ela não foi ali criada naquele momento para ser uma rainha. Ela já era uma rainha aos olhos do Senhor. E estar naquele ambiente foi o que a tornou. Já tinha esse chamado na vida de Esther. Até a própria destituição de Vasti foi algo onde Deus ali nos mostra, irmãs, outro ponto importante dessa história. Todo o propósito que nós não honramos, que foi o caso da rainha Vasti, o Senhor, Ele nos tira. Ele tira e coloca alguém que honra o propósito. Esther, ela honrou o propósito desde o momento do preparo. Isso é muito importante, irmãs. Aonde Deus te chamou, honre este propósito. Não deseje o que é do outro. Honre aquilo que Deus te entregou, porque Ele te conhece, Ele te formou, Ele desenhou tudo o que há em você, suas qualidades, até mesmo os desafios que nós temos diariamente. Então, o ambiente, ele não cria o chamado. Anote isso, minha irmã. Ele o revela. O palácio não fez Esther uma rainha. Deus já tinha decidido isso muito antes. Minhas irmãs, e Esther não chegou no palácio tentando provar o seu valor. Esther, ela tinha algo que as outras não tinham. Favor de Deus. Quando nós estamos num lugar que Deus nos chamou, Deus nos leva com favor e graça. Isso você pode ter certeza. Por isso que um vídeo após outro eu digo, irmãs, não temas, se posiciona. O favor de Deus é contigo, isso nos basta. Isso nos revela algo tão importante, irmãs, que quando Deus posiciona alguém, o favor dele acompanha o propósito. Anote isso. Se você está buscando o propósito da sua vida, ore a Deus, peça que Ele dirija os seus passos, peça que Ele fale com você, peça que Ele te coloque em mesas, que Ele faça a vontade dEle ser cumprida. E o próprio Deus vai revelar o propósito diante dos seus olhos. O ambiente, ele também revela algo mais profundo. Ele expõe tudo aquilo que precisa ser tratado no nosso interior. Porque não basta, irmãs, estar no lugar certo. É preciso se tornar a pessoa que consegue sustentar aquele lugar. Muitas vezes estamos em lugares que Deus nos colocou, mas o medo, a timidez, a vergonha, a validação de homens, a nossa autoimagem, as nossas identidades todas com vozes que gritam dentro de nós. Isso não vai dar certo, isso não é para você. Isso tudo, irmãs, ela vai confrontar aquilo que Deus nos chama. E o que Deus nos chama? Posicionamento. Todas as vezes que nós nos posicionamos, o céu se move a nosso favor. O Senhor está convidando pessoas cheias do Espírito de Deus para serem posicionadas nos lugares, ocuparmos os lugares onde nós mesmos lá atrás abrimos mãos e entregamos para a nossa cultura. Nós precisamos, irmãs, estar cheios de Deus para nos posicionar. Não basta estarmos nos lugares, nós precisamos sustentar o propósito que Deus nos chamou com posicionamento. Em quarto lugar, minha irmã, o propósito, ele se manifesta a partir do momento que nós nos posicionamos. Quando Mardoqueu envia a mensagem para Esther, dizendo, e aqui entra o versículo mais conhecido do livro de Esther, quem sabe não foi para um momento como esse que você chegou
a posição de rainha. Minhas irmãs, ele estava revelando algo muito profundo que Esther, estando dentro do palácio, não tinha percebido. A posição dela tinha um propósito muito maior, mas havia um risco. O risco era entrar na presença do rei sem ser chamada, poderia custar a sua vida. E neste momento, Esther precisa decidir. Ou ela viveria para preservar a sua posição, ou ela usaria a sua posição para cumprir o seu propósito. E nesse ponto, e é nesse ponto que a fé amadurece. Quando entendemos que nossa posição tem relação direta com responsabilidade. Minha irmã, se você está onde está agora, qual cargo, ou exercendo a sua maternidade, ou numa roda de amigas, o Senhor te colocou nessa posição para que tenhamos responsabilidades. Hoje existe tantas coisas no mundo, tantas pessoas com vozes e que estão disseminando tantas coisas que contrapõem a nossa fé, que contrapõem aquilo que nós acreditamos como família, como posicionamento da mulher, como um posicionamento de agirmos com verdade, com integridade. E aí, irmãs, neste momento nós precisamos entender que toda posição que Deus te coloca, que Deus me coloca, falar com qualquer pessoa, existe ali uma responsabilidade. Kelly, com quem que é essa responsabilidade? Com Deus. Com Deus, nós precisamos nos comprometer em levar uma verdade absoluta. O que está escrito aqui é verdade? É verdade. O que não está escrito aqui, minha irmã, nós não temos parceria com nada fora da Bíblia. Este é o nosso manual de vida, manual de família, manual de mulher que imprime uma marca, que imprime um legado. Está aqui, não está lá fora, dizendo que nós precisamos fazer, trabalhar e deixar nossa família solta. Precisamos entender que somos responsáveis, minhas irmãs. Fé é obedecer mesmo quando há risco. Muitas vezes, minhas irmãs, corremos risco no nosso trabalho. Quantas vezes a nossa cultura diga, mas não é tão assim, isso não é tão mentira. Depende da sua ótica. Que ótica? A ótica da verdade tem que ser o nosso crivo. Não existe meias verdades. Existe verdade e existe mentira. E muitas vezes nós vamos correr risco de sermos muitas vezes até demitidas, ou de alguém não falar mais conosco, ou de várias situações acontecerem, amizades serem rompidas. Irmãs, prefira correr risco agarrada em Jesus, agarrada na palavra, agarrada na verdade. Não negocie a sua fé. Antes de agir no natural, nós precisamos nos posicionar espiritualmente. E aí Esther nos dá um exemplo que deve, irmãs, deve ser modelado, copiado, inspirado, use a palavra que você quiser. O que ela fez? Mediante ao risco, ela convocou a todos em jejum e oração. É neste momento, quando, minha irmã, você precisar de algo no mundo natural, uma decisão, quando você precisa falar alguma coisa na sua casa, com seus filhos, com seu cônjuge, com seus pais, busque primeiro o discernimento espiritual, a hora certa, a maneira certa, o tom de voz. Deus, Ele vai falar contigo, Ele vai te instruir. Esther nos mostra o quão ela foi cheia de favor e graça quando ela se apresentou ao rei, porque antes ela buscou as estratégias espirituais. Oh, minhas irmãs, quantas vezes
nós ouvimos nas nossas rodas de amigo. Quando eu chegar em casa, ele vai ver. Eu vou falar verdades para essa pessoa. Eu vou falar isso. Minha irmã, vamos buscar o que Deus faria em nosso lugar. O que Ele nos orienta como mulheres que revelam a graça dEle. Nós somos embaixadores de Cristo. O que isso significa, irmã? Você e eu, nós representamos Cristo. Nós precisamos buscar as nossas armas espirituais para trazer ao mundo natural o favor de Deus. E em quinto e último lugar, minhas irmãs, quando assumimos nossa missão, Deus libera livramento. E aí eu te convido, minha irmã, a ler no livro de Esther, tão lindo. Um homem, ele tinha planejado acabar com o povo, nutrido de orgulho, nutrido de vaidade. Ele era o homem ali que estava abaixo do rei. Amã, ele era o governador daquele lugar, ele tinha o anel do rei. E aí ele faz uma carta, nutrido em si de orgulho. Quando assumimos nossa missão, Deus libera livramento. E este é o último ponto que eu quero trazer para vocês. Depois de Esther convocar o povo do jejum e da oração, Esther decide agir. Então ela elabora um plano, ela entra na presença do rei e algo poderoso acontece. O favor de Deus se manifesta. O plano de destruição de Amã é exposto. Amã queria acabar com o povo, nutrido de orgulho, nutrido ali de vaidade. E a mulher de Amã orienta ele, faça uma forca de 2 metros de altura para aquele homem. A forca que Amã estava construindo era para acabar com a vida de Mardoqueu. Mas aí o favor de Deus entra em cena. Aí Deus, que não é pego de surpresa, irmãs, eu adoro pensar isso. Quando às vezes estou em dificuldade, irmãs, quando alguma coisa que não estava nos meus planos acontece, eu sempre digo para mim mesmo, Deus não é pego de surpresa. E aí o favor de Deus se manifesta, aquilo que foi preparado para destruir o povo se transforma em livramento. Então Esther, ela usa de toda a experiência dela no palácio para chegar à presença do rei e trazer este livramento ao povo. E isso, irmãs, continua sendo verdade hoje. Existem lugares onde Deus nos plantou, não apenas para nós existirmos lá, mas para cumprir uma missão. E aí a história de Esther termina com livramento a um povo. Uma mulher posicionada, uma mulher que soube usar de toda a sua influência, que entendeu o propósito dela estar naquele lugar, ela se posiciona e através da vida dela, uma nação é poupada. E aqui está a minha pergunta, irmãs, a pergunta final. Como é que Deus está fazendo através da sua vida? Existe uma história que o Senhor está escrevendo através da sua vida. Olhe para a sua história, olhe ao seu redor. Existem pessoas que precisam do que você carrega, da sua doçura, da sua firmeza, do seu talento. Não permita que a mentalidade escrava, que a mentalidade de órfão te tire do teu propósito. Nós precisamos nos posicionar. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, que essa palavra, Senhor, alcance o nosso coração, transforme a nossa mente, que nós entendamos que não estamos aqui de passagem por acaso, mas que nós temos, Senhor, que seguir o plano do Senhor. Nós temos, Senhor, que buscar a Ti, buscar estar cheio de Ti, para caminharmos da Sua verdade. Pai,
seja lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Onde essa mensagem chegar agora, Senhor, toca no íntimo e no profundo das minhas irmãs, dos meus irmãos, para que todos saibam que existe uma história a ser escrita através da sua vida. Em o nome de Jesus. Amém. Minha irmã, se você curtiu esse vídeo, se você, assim como eu, ama a história de Esther, compartilhe com uma amiga. Vai lá, mande nos grupos de WhatsApp. Edifique hoje a vida de alguém. Nós precisamos ser portadoras de boas notícias. E a vida de Esther é carregada de boas notícias. E eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!